Boa tarde, galera! Boa tarde, galera! É mais o culto anual da igreja. Igreja da Salvação pela Graça. Tarja Branca. Tarja Branca em ação. Então nós vamos começar o culto. Não sei se tem alguém assistindo pela primeira vez ou não tem ninguém assistindo pela primeira vez. Então a Tarja Branca é uma igreja de... Ô, Rosa, obrigado. Bagrinho, até o Bagrinho está assistindo. Então é uma filosofia, né, a Tarja Branca. E daí vai se tornando uma igreja, um partido. Sim. Tinha a Igreja da Salvação pela Graça. Daí a Tarja Branca apareceu. Daí é como se fosse assim um apêndice, um desenvolvimento natural, né, Marco Antônio Mota? Sei. Bem desse jeito. Sim. É, tem coisa que a gente não sabe explicar direito, né? Tem. As coisas vêm assim e... Esse aqui é um instrumento que a gente usa aqui. Ó o Negro. Aí, Negro. Chama Doutor Penenem. Esse dia eu fui vendo num vídeo aí, tem um passarinho que chama Penenem. Esse aqui é uma obra da Ifigênia. Esse aqui é o que acompanha. Lá em Ouro Preto, troquei por lá. Então, existe a Igreja da Salvação pela Graça, que é do... O vigário-geral é Humberto de Almeida. E o inariador que faz os hinos é o Carlos Careca. E tem a Katia Hor, a Marisa Amigo, tem várias pessoas. Sim. É, a igreja não tem dono, né? O dono da igreja é Deus. Não, pelo menos as pessoas que tiveram a iniciativa de fazer. Só que daí ela ficou muito lá abandonada, cheia de teia de aranha, daí a Tarja Branca chegou para dar uma desanujada da coisa, né? Sei. Então a gente começa sempre com o hino da Tarja Branca, que é mais ou menos assim, ó. Tarja... Nem é Tarja Branca agora, diz que não pode falar mais branco, tem que falar B. Então fica assim. Tarja B chegou, se engraçou pela graça. Tarja B chegou, se engraçou pela graça, juntar os trapinhos, colar os caquinhos. Mas papai não gosta, juntar os caquinhos, colar os trapinhos. Mas papai não gosta. Sossegue a brasa ao teu cu. Tem casa, sossegue a brasa. Rosiane Santos, nossa, que honra. Sossegue a brasa, teu cu tem casa.
sossegue e abraça teu culto em casa. Suportai-vos uns aos outros, é o 11º mandamento. Suportai-vos uns aos outros, é o 11º mandamento. Segue e abraça o teu culto em casa, sossegue e abraça teu culto em casa. Perdoai todos seus inimigos, nada os chateará mais. Perdoai todos seus inimigos, nada os chateará mais. É o 12º mandamento, sossegue e abraça teu culto em casa. Segue e abraça teu culto em casa. É o 12º mandamento. Sossegue e abraça o teu culto em casa. Sossegue e abraça teu culto em casa. Passarinho. Passarinho que voa muito com morcego, acaba dormindo de cabeça para baixo, acaba dormindo de cabeça para baixo. Sossegue e abraça culto em casa, sossegue e abraça teu culto em casa. Papagaio. Papagaio que voa muito com João de Barro, acaba virando servente de pedreiro, acaba virando servente de pedreiro. É o 13º mandamento. É o 14º mandamento. Sossegue e abraça teu culto em casa. Sossegue e abraça teu culto em casa. Vai ter um novo. Não fale da tua mulher pros teus amigos, nem dos teus amigos pra tua mulher. É o 15º mandamento. Sossegue e abraça teu culto em casa. Sossegue e abraça teu culto em casa. Então essa é chama União esse hino. E o culto da Igreja da Salvação pela Graça, que é a nossa base, né? Ele foi fundado, a Igreja da Salvação pela Graça, ela foi fundada em 3 de março de 1986, na rua Aristides Xavier de Brito, número, não pode revelar, em Campinas. O vigário-geral Humberto de Almeida, o coordenador doutrinário sou eu, Hélio Leite. A pastoral jovem é com a Marisa Amigo, o inariador é o Careca e o segurança é o Paulinho.
Então vamos lá, o inário chama Cântico Inicial. Vocês não precisam nem cantar, vocês só mexem com a boca. Mas vocês vão gostar de cantar assim. Nossa igreja salvará tua alma pela graça, reunidos num sorriso, chegaremos ao paraíso. Vamos lá outra vez. Nossa igreja salvará tua alma pela graça, reunidos num sorriso, chegaremos ao paraíso. Nos baixos do pessegueiro tivemos santa visão, era só Maria da Conceição. Conceição, nossa igreja salvará tua alma pela graça, reunidos num sorriso, chegaremos ao paraíso. Tem mais, tem mais. Dedicados e altivos, persistindo, trabalhai, devolvendo a alegria, o gozo dos céus ganhai. Nossa igreja salvará tua alma pela graça, reunidos num sorriso, chegaremos ao paraíso. A lavadeira, esse chapéu eu ganhei da Miranda é para nós fazer o resgate de São Gonçalo. Nós estamos preparando um resgate de São Gonçalo do Amarante. Sim, antes tarde do que antes. Nossa igreja salvará tua alma pela graça, reunidos num sorriso, chegaremos ao paraíso. Entre estrelas e planetas, persistindo, trabalhai, saboreando meu regalo, vou comendo o mel do amor. Nossa igreja salvará tua alma pela graça, reunidos num sorriso, chegaremos ao paraíso. Então esse foi o primeiro cântico, é o cântico inicial. Daí veio a palavra invocada, que com nós aqui o negócio é invocado. Sim, meus graçados, é inútil pensarmos que os cachecóis nos salvarão. Em verdade, na verdade vos digo, a nossa civilização é muito carregada de culpas. Nós matamos os índios, escravizamos os negros e os entregadores de pizza, provocamos acidentes ecológicos, elegemos nossos representantes na Constituinte, escrevemos cartas aos jornais, espalhamos... Existe mais jornal? Empalhamos animais,
Participamos de festivais de música e salões de arte, frequentemente até peidamos em elevador. Então, meus graçados, a religião tem a função, sabe do quê? De aliviar essas culpas, sempre através da autoflagelação. As igrejas falam de... As igrejas falam de... As igrejas falam de graça, serenidade, paz de espírito, mas o que oferece de concreto é o arrependimento, a penitência e o dízimo. Então, para suprir essa lacuna do mercado, nós houvemos por bem criar a Igreja da Salvação pela Graça, a ISPG, que oferece a graça em estado puro, direto ao consumidor. As únicas penitências impostas são: 2 pontos. Jejum após a janta. Depois da janta você pode comer. Jejum após a janta. Jantou, meu filho? Jejum. Abstinência alcoólica. Lascou. Entre um gole e outro. Sexo só admitimos para a reprodução da espécie ou para shows eróticos. Que tal? Fácil, né? Que a graça esteja convosco, que daí você repete assim. E com o pregador também. Vai lá. Sim. Agora vamos pro samba da penitência. Você sabe que esse samba da penitência, ele é tão atual, né? Porque o perdão é a coisa mais difícil do mundo. Verdade. Não é? Todo mundo tem gente para perdoar ainda. Então o 12º mandamento fala: perdoai teus inimigos, nada os chateará mais. O samba da penitência é assim, ó. Perdão, nós pediu para perdoar. Perdão, nós pediu para perdoar. Perdão, não pedi, mas vão. Pois perdão a gente pede. Breque, só pra quem sabe perdoar. Diga perdão, 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 pois tá tudo perdoado. Perdão, nós pediu pra perdoar. Perdão, nós pediu pra perdoar. Perdão, não pedi, em vão, pois perdão a gente pede. Breque, só pra quem sabe perdoar. Diga perdão, 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 pois tá tudo perdoado. Aí ele foi reavivado aqui na... Nós temos uma escola de samba em miniatura, os carrinhos são tudo pequenininho. Sei. Solange Zomer. Valeu, Solange. Tá. Então, chama Escola de Samba Unidos pelo Botão. Mudou um pouco. Não sei se papai vai gostar. Escola de Samba Unidos pelo Botão. No Carnaval de 2020 agora, na pandemia, acho que já estava prevendo a pandemia. O samba começa assim, ó, ele é meio aportuguesado, entendo? Não sei o que é isso. Te juro, te juro, te juro, tarja branca é o remédio do futuro. Te juro, tarja branca é o remédio do futuro. Olha o tarja branca aqui no pedaço, gente. Vai dentro do vidrinho. Serve para qualquer doença, só não pode usar como supositório porque o cabelinho dele é feito com serragem. Daí aqui vai a tarjinha. Agora vai ser tarja, porque não pode falar mais tarja branca. Medicina psicolúdica. Medicina psicolúdica. Resolve brincando. Sim. Não, ele tem... Pô, psicolúdico conserta tudo mesmo. Te juro,
Tarja branca é o remédio do futuro. Te juro, te juro. Tarja branca é o remédio do futuro. Olha se não é. Não precisa de receita para comprar. Deus se repete, não. Não precisa de receita para comprar. Não. Não precisa de receita para vender. Não. Não precisa de receita para tomar. Não. Tudo não você repete. Tarja branca chegou. Tarja branca quer brincar. Tarja branca chegou. Chegou e quer samba. Olha a tarja e a gente. Se a gente. Tarja branca chegou. Tarja branca quer brincar. Tarja branca chegou. Chegou e quer samba. Olha a tarja aí, minha gente. Se a gente não passar uma borracha sobre o ruim que já passou, não haverá espaço em nosso coração para escrever sobre o bom que virá se a gente não passar uma borracha sobre o ruim que já passou. Não haverá espaço em nosso coração para escrever sobre o bom que virá se a gente não passar uma borracha sobre o ruim que já passou. Não haverá espaço em nosso coração para escrever sobre o bom que virá se a gente não passar uma borracha sobre o ruim que já passou. Não haverá espaço em nosso coração para escrever sobre o bom que virá. Olha aqui é o inário do... Esse é o samba enredo. Samba enredo. Sim. Sim. Começa esse horário mais ou menos assim. Das 3 em diante. A gente tem os objetos de graça, por exemplo, esse aqui é o pentecostal, ó, não sei se vocês conhecem. Deus é amor. Camila, Sérgio Brandão, valeu, Sérgio. Ele é feito com pente de macaco. É um instrumento de graça. Quando a pessoa perde a graça, daí a outra pode chegar e passar isso aqui nas costas. Porque geralmente quando a graça some do pedaço, ela vai para a coluna cervical. Às vezes fica aqui em cima, às vezes fica lá embaixo. Às vezes nem precisa nada disso, a simples visualização do objeto já opera o milagre. Daí a gente vende, amanhã a gente vende, isso aqui amanhã tem feirinha, né? A gente fez às 13 horas, domingo passado, mas não sei se... olha isso aqui, então. É um presépio em pé de chinelo. Olha os Rei Mago, Nossa Senhora, Jesus. Deus não escolhe lugar para nascer, quanto mais pobre é o templo, mais nobre é o exemplo. Quanto mais pobre é o templo, mais nobre é o exemplo. Então nós vamos à palavra evocada, a segunda leitura. É isso aqui que faz parte, né, O Gênesis segundo a graça. Duas importantes correntes de pensamento procuram explicar a origem do universo e dos seres vivos, o criacionismo e o evolucionismo, ou darwinismo. O criacionismo defende a ideia de que Deus criou o mundo e os seres vivos exatamente da maneira descrita na Bíblia, ou seja, em 6 dias e 6 noites ao fim dos quais, ao 7º dia, descansou. É a célebre teoria do faça-se. Deus dizia, faça-se o Nilo, e fez aquele mundão de água, faça-se a terra, e Deus fez essa imensa bolona, se bem que alguns sábios da antiguidade afirmaram que primeiro ele fez ela quadrada.
Os terraplanistas, ó, pegaram essa fase. São dessa fase. Fez ela quadrada. Sim. Daí, com o passar do tempo e com o desgaste natural de tantos giros, ela foi ficando redonda. Alguns futuristas dizem que até o ano 15.000 ela já terá a forma de uma garrafa. Desta vez perfeita e definitiva. Faça-se a terra, faça-se o homem, faça-se a luz, e tudo a partir do nada ia se fazendo. Já o darwinismo procura explicar a existência dos seres vivos em seu estágio atual, como consequência de uma longa e demorada evolução. Supostamente a vida surgiu na água, em formas moleculares muito simplificadas. Sim, e foi evoluindo até dar no que deu, ajudada pela seleção natural, isto é, os seres mais fracos eram eliminados em benefício de formas mais adaptadas de vida. Contudo, isso, como explicação da origem e evolução da vida, a teoria mais verossímil é a defendida pela Igreja da Salvação pela Graça, o tentativismo. Segundo nossa doutrina, a vida não foi criada como ela é hoje, nem evoluiu lentamente no decorrer de milênios. Na verdade, Deus criou o mundo por tentativa e erro, testando peça a peça os componentes do ser humano e dos animais. Mais ou menos como fazem os fabricantes de automóveis, fazem com seus produtos. Cada órgão, cada saliência, cada orifício do corpo humano foi sistematicamente testado até chegar à forma que Deus considerou ideal. Detalhe importante é que a nossa doutrina se baseia não em dogmas, mas em alentados estudos epistemológicos. Jesus me acuda. Pregador, que a graça esteja sempre convosco e vocês, contigo também. Vamos lá? E contigo também. Aclamação. Aclamação. Olhai os escolares que vão a pé para a escola e não reclamam da merenda gratuita. Todos, pois eles sabem que de graça às vezes é caro. Olhai os seixos dos caminhos que não se preocupam com droga ou sexo explícito, pois eles sabem que de graça às vezes é caro. Você não precisa falar, só mexer a boca. Eles sabem que de graça às vezes é caro. Olhai as batatas, os batateiros e ainda os batatais. Todos, pois eles sabem que de graça às vezes é caro. Cântico oferecido. Cântico oferecido é chamar o Senhor. Vamos lá. Ao Senhor oferecemos tchurururu, nosso filtro de alegria, tchurururu, e para esplandecer a brasa, ofertamos o botão e a sua casa, tchurururu, roupa suja se lava em casa, e o dízimo aceitamos, pra folhetos dá de graça, tchururu, casa de ferreiro, espeto, tchururu, espeto de pau, casa da alegria, a tristeza não tem lugar, não tem lugar. Ao Senhor oferecemos. Nosso irmão Márcio, lá do céu do Paraná, nosso filtro de alegria, e para esplandecer a brasa,
ofertamos o botão e a sua casa. Tchurururu. A ofertança. Sim. A ofertança. José Silveira oferece com amor e carinho a Sueli da Vila Tinguia. Oh, sei. Carlos Souto Maior oferece esse culto para sua colega Rosislene, que está trabalhando em São Paulo e que anda meio sem graça. Tem um monte de gente sem graça. Informamos aos nossos graçados, as graciosas e as gracinhas presentes, que a nossa igreja estará aceitando tickets refeição no ofertar. O pregador oferece esse culto aos músicos Careca, Mary, Geraldo Henrique, pois sem eles o culto ficaria um pouco sem graça. Como, aliás, está. Sei. Não. Bom, agora a gente vai para uma parte que é uma parte muito interessante, que é fala sobre a construção do homem, é a palavra evocada. Estando Deus a criar o universo, deparou-se com um pequeno problema. Faltava tempero. Ele já havia inventado os insetos, o pato, o fazão, o filhote. Meu compadre, lá de Berlim, Leonardo Frank Duque. Sei. Olha, compadre, a gente vai indo, né? Minha irmã também está dizendo que gosta da música da ofertança. Bom, que a gente estava aqui dizendo que Deus ele já tinha inventado os insetos, o pato, o fazão, o filhote de jacaré, Saturno e outras 300 espécies de animais. Nenhuma de suas invenções pensava. Aí ele resolveu fazer Adão. Seria uma coisa que se movimentasse por conta e risco. Tivesse mão, bolso e de quebra, raciocinasse. A construção do homem. Em primeiro lugar, Deus fez o cérebro, depois as unhas dos mindinhos, nossos pontos mais cardeais. Depois o estômago. Olha só que complicado que foi. Os olhos, a lapiseira, o botão e o cachimbo. O bolso, o cachimbo e o resto. O primeiro protótipo apresentou sérios problemas, principalmente quanto ao ouvido único. Dizem que o Adão tinha uma orelha, mas era enorme, ela ficava na nuca. O primeiro Adão, primeira experiência. Mas o primeirão era muito teimoso. Claro, ele deitava com a orelha no chão, ninguém não escutava ninguém. Ninguém escutava ele. E Deus achava que ele era teimoso, mas não era isso, era que tinha problemas técnicos. Deus gastou o seu ouvido em corretivos. Primeiro puxão de orelha, Adão e Eva. Adão e Deus. Adão e Deus. Adão e Deus. Deus gastou seu ouvido em corretivos. Sem escutar muito bem, Adão saiu às cegas pelo paraíso. Ocasião em que tropeçou e caiu de cabeça numa pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Parece até Drummond, né? Deus só o encontrou à noitinha e ficou abatido demais. O Adão II, ou simplesmente conhecido como Dó para os íntimos, ficou famoso pelo par de orelhas que ostentou durante sua curta existência de 3 meses. Era Deus aperfeiçoando sua obra. Olha que maravilhoso isso. O Adão II ficou simplesmente conhecido porque Deus não sabia onde botar aquela orelha, daí ele resolveu dividir em 2 e colocou elas. Primeiro ele colocou na cabeça. E o dia que chovesse? Vocês já pensaram? Ia morrer afogado. Daí ele resolveu botar ela num lugar tal que, por mais que o Adão tentasse deitar em cima das 2 ao mesmo tempo, não conseguia. Sempre uma tem que ficar dedezinha. É Minas. É Minas. Claro, meu, em lockdown.
culto é uma saída, não é? Claro, você vai correr para onde? Para baixo das cobertas? Não, fique aqui no nosso culto. O Adão 3, também apelidado de Otri, era quase perfeito, não fosse a dificuldade de coordenar braços e pernas. Diz que ele fazia uma coreografia tão estranha que até Deus ria. Tão cômica que nem Deus resistia ao rio. Tri sucumbiu diante de seus próprios movimentos. Isso foi rápido. Tanto movimentou que... O quarto Adão não tinha apelido, mas de vez em quando Deus se referia a ele como For. Deus usou a mesma receita do anterior e acrescentou a sincronia em ritmo. Esse protótipo era capaz de andar 90 metros. Nem um centímetro a mais. Quando então sentava-se, estivesse onde estivesse. Somente voltava a se movimentar após um carinhoso puxão de orelhas. Mas não foi a curta autonomia de locomoção que o destruiu. O que liquidou foi um descuido de Deus que se esqueceu de passar nele o revestimento celular na pele. Vocês acham que é assim? Não, tem que ter um revestimento, mano. Sim, uma veladura, sei lá. E em contato com a água de um pequeno córrego, o barro derreteu-se e lá se foi Adão enxurrado abaixo. Inconformado, Deus não desistiu, insistiu e investiu em sua grande obra. Aí nasceu Adão V ou 5, depende do como você vê. Também conhecido como Five, esse tinha a possibilidade de andar 800 metros por dia. 800 metros, já pensou? Distância considerada suficiente se considerarmos que o paraíso não era tão grande assim. Mas o problema apresentado por esse Adão era a falta ou excesso de direção, pois ele só andava em linha reta. O desastre aconteceu numa terça-feira, lá pelas 9 da manhã, quando ele não reparou o poço do paraíso e caiu dentro. Foi um duro golpe nos planos de Deus. Para resgatar ele, usaram corda e balde. Sim. Foram puxando ele. Leonardo Duque. Hélio, compadre, obrigado pela lembrança. Guarda aqui 2 caixinhas de fósforo de tempos antiquíssimos. Um tesouro de energias amorosas. Olha, meu compadre, como é bacana. É. Ele é tão bacana que ele me deu 2 afilhados. Sim. Bernardo. Eu tenho um afilhado chamado Bernardo. Está até casado já. Onde que nós estávamos aqui? Quando ele caiu dentro do poço. O 6º Adão tinha muito humor. Sua especialidade era perder a escova de dente em sua louca cabeleira. Era muito baixo, cerca de 1,30 m. E de modo que não conseguia trocar uma lâmpada sequer. Sua qualidade era caber em qualquer buraco. E vivia se escondendo de Deus. Um belo dia foi se esconder numa moita. Quando apareceu Sansão, o elefante do paraíso, pisou nele na moita. Mais um golpe no coração de Deus. Deus já dava a sua obra por completa. Ele queria que o Adão tivesse humor. Que sem humor nada salva, gente. Sim. Tá bom. Alexandre Linhares. Tá bom. Tanto que ele estava trabalhando já na receita de Eva. Ficou triste uns 4 dias, mas que lhe deu ânimo foi o livro Vencer na Vida Sem Motivação, de Mauro Franco. Segundo esse autor, não há confeitilho que resista à 7ª mordidela. Amparado nesse ditado, Deus construiu o 7º Adão e o construiu perfeito a ponto de pecar, jogar beisebol, construir barco, pregar botão e outras cositas mais. Para evitar dissabores, Seven foi criado já com 43 anos. Maduro. Tinha barba rala, moreno, alto, bonito e narigudo. No rosto, alguns pés de galinha davam mostra de um Adão maduro e experiente. Adão, criado e pronto, começou a andar pelo paraíso, mas enjoou de tanto brincar com a raposa e a onça.
Desejava algo mais curioso, um jarro de porcelana, talvez. Deus, vendo Seven tão borocochô, resolveu criar um parque de diversão para animá-lo. Dizem que daí nasceu a Eva. Não sei. Deus a construiu com tal beleza e harmonia que, ao primeiro olhar, Adão sentiu nela sua outra metade. Um pouco Fábio Júnior, né? Sim. Estranhou um pouco os seios de Eva e a falta da torneirinha, mas com o passar do tempo, sentiu uma irresistível vontade de apalpar o corpo de Eva. Ela, por sua vez, sentiu qualquer coisa no ar. Qualquer coisa no ar. A partir desse momento, tornaram-se compadres e chegaram ao ponto de trocarem receitas culinárias. São contraditórias versões sobre esse relacionamento. Uma delas, por exemplo, mostra claramente que eles não se amavam. Existia entre eles apenas sensações de sexo. Com o advento de Eva, Adão foi aperfeiçoando os sentidos, os sentimentos e a pontaria. Sim. O que Adão mais admirava em Eva eram as ideias de fuga. Certa feita, eles fugiram do paraíso com a desculpa de fazer compras na José Paulino. Conhece o José Paulino? Está em lockdown. Tá em lockdown. Já pensou? Por sua vez, Adão, por sua vez, deu uma desculpa mais tradicional. Precisava ir renovar seu cheque especial num dos bancos do purgatório. Era a terceira fuga em menos de 15 dias. Antes eles tinham ido a Chuchuco. Chuchuco. É um vilarejo mexicano famoso por suas tigelinhas de cerâmicas. Depois foram brincar com o rabo das zebras no Vale de Orion, na África. Deus tinha um relacionamento afetivo muito grande com o casal e os beijava sempre. Dizem que por eles Deus se desmanchava de amor. Deus se desmanchava de amor. Sim. Por isso ficou um tanto triste quando os expulsou do paraíso devido à história da melancia. É que na nossa versão aqui a maçã foi substituída pela melancia. Dizem também que Eva só retornou mais uma vez ao paraíso. Foi pedir uma xícara de açúcar para o amargor do exílio. A propósito disso, o poeta russo disse: resgata-me. Em resposta, ouviu-se a voz da profeta Adélia. Ou Adélia. Nem morta, santa. Nem morta, santa. A partir desenvolveu-se a teoria do pensamento eletroginástico do proletariado. Sim. Que a graça esteja convosco e contigo também. Agora o cântico consagrado. Consagramos nosso ecos da paróquia, que já está no número 1, 2, ou 3, ou 4. Vocês podem bem comprar. É a sustentabilidade, gente. Ou 1, ou 2, ou 3, para a graça alcançar. Consagramos nosso ecos da paróquia, que já está no número 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Vocês podem bem comprar 1, ou 2, ou 3, para a graça alcançar. Karina Guimarães, Ana Carlos, Rosângela. Nosso órgão informativo e avantajado de disseminação da fé. Breque, agora tem aprovação eclesiástica.
tiragem é amiga. Consagramos nosso eco, ecos da paróquia, que já está no número 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Vocês podem bem comprar pão, ou 2, ou 3, para a graça alcançar. Se você tem um sorriso guardado na algibeira, nos meus olhos tem um paraíso reservado pela vida inteira. Consagramos nosso eco. Se algum engraçadinho quiser comprar, ainda nos resta poucos exemplares. Que a graça esteja convosco, contigo também. Muito bem. Agora é a hora do abotoamento. Como todos nós já sabemos, o mundo está por um botão. O mundo está por um botão. Você sabe que a gente nós temos uma Associação Internacional de Colecionadores de Botão. É uma associação que tem por objeto estudar o botão, né, em suas mais amplas possibilidades. Daí a gente faz uns botãozinhos assim, ó. Esse aqui é de São Francisco. Você consegue ler o que está escrito na testa dele? O nome dele. Chama... O poema é Santo que Presta Traz o Nome na Testa. Ele é um padroeiro da tarja branca. É feito um por um. Daí a gente sempre distribui. Então, o abotoamento, como todos nós já sabemos, o mundo está por um botão, o botão atômico. Eu sou um dos dirigentes das nações mais evoluídas do planeta apertar um botãozinho vermelho e não adiantará mais culto nenhum. O que é o botão senão um objeto que está a um palmo do nosso nariz? Medir aí, todo mundo medindo. Um palmo do nosso nariz. Colado na nossa pele. Colado na nossa pele. Que pegamos em média 37 vezes por dia. Teve um cara que fez essas estatísticas. Vocês acham que eu faço coisa chutada? Não. Sim. E não sabemos nada a seu respeito. Às vezes a gente nem nota quantos furinhos ele tem. Daí a gente quer saber sobre rabo de cometa, disco voadores, manchas estelares, sombras celestes que estão a milhões de quilômetros da Terra. É nossa obrigação zelarmos pelo que está próximo de nós, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso espírito. Temos obrigação de sermos cheios de graça. E para começar, converse mais com seus botões. Na quarentena, a melhor coisa, melhor companheiro é o botão. Você aperta o botão da televisão, você aperta o botão do computador. Aí tem um cara que chegou e disse assim, essa história de botão é super... O botão é coisa do passado. Não. Ele é coisa do presente e coisa do futuro, não é? Tudo está por um botão. E para começar, converse mais com os seus botões. Sim, e esses botões, depois da pandemia, a gente vai distribuir para as pessoas. Se é que ainda vai existir feirinha, né? Sei. Aí eu estava no... Meu ministério é do botão. Então o botão junta partes. Mas do mesmo jeito que ele junta, ele separa. Aí fui para Portugal, né? Organizar um congresso de subiadores. Sim. E aí todo mundo quer me ajudar e me levar numa rádio. Me levaram numa rádio. Botaram um negócio, um fone no meu ouvido, super apertado, assim, ó. E o cara, português, claro.
Ficou assim, disse assim, causa estranheza, contrariado, causa estranheza ao europeu ver um brasileiro preocupado em estudar o botão. O país de vocês atravessando sérias dificuldades financeiras e vocês estudando o botão? Hélio Leite, por que estudar o botão? Na hora assim não me ocorreu nada, eu disse, foi o que sobrou para a gente estudar. Rapaz, era daquelas rádios que faz intercâmbio, tinha chinês, tinha africano, várias etnias. Os caras rolaram de dar risada porque eles entendiam português, né? Daí o cara olhou para mim e disse assim, mas o botão tem estudos? Você tem. Por exemplo, vamos pegar um botão que está bem perto da sua profissão, o botão de rádio. Se as pessoas em casa não ligar o botão de rádio, seu programa não precisa nem ser feito. O senhor quer ver um exemplo? Quem está ouvindo esse programa aqui, desligue por 1 minuto. Idiota que eu fui, eu devia ter falado 1 segundo. O cara saiu lá da mesa que ele estava, não sei como é que é, pegou o microfone da minha mão e falou assim, isso é apenas uma brincadeira do artista. Eu disse assim, é uma brincadeira para mostrar a seriedade do que é o botão na sua vida. Imagina, seu programa está por um botão, Deus é amor, João Belo. Valeu, João Belo. Lu é nossa correspondente de Imola, na Itália. Sim, eu cheguei lá também com a mesma neura de divulgar, daí ela me levou. Eu queria fazer uma matéria no jornal, né? Eu passei por aqui. Daí ela disse assim, lá onde eu trabalho eles fazem um jornalzinho. Rapaz, ela trabalhava num hospital. Não sei como é que era o nome daquele lá, hospital. Observança. Estação de Imola. Morar na estação de Imola. Sim. Aí eu não sabia direito. Quando você está na Itália, você topa qualquer programa. Aí eu fui, rapaz. Aí era um manicômio. Sim. E ela me deixou lá, e daí ela foi fazer compra, e daí eu já tinha ficado íntimo do cara, meu filho. Fiz uma palestra para todos eles. Sim, aconteceu coisas incríveis. Ela disse assim que o cara não verbalizava há anos, e o cara começou a falar, meu. Botão, 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 que a mãe dele dava uma lata de botão para ele, acho que para entreter ele, né? Olha que modelito. Observância. Sei lá. Sim, foi a maior força. Daí eu fui ficando e ela não voltava, e aquilo parece que foi meio escurecendo. Eu disse assim, acho que eu vou ficar morando aqui. Fui ficando amigo das pessoas. O cara foi lá e trouxe uma Fanta, meu filho, do armarinho dele para fazer um coquetelzinho. Não, poesia. As pessoas começaram a tirar poesia de dentro dela. Claro, as pessoas estão lá por uma circunstância. Sim. Não, daí eu posso fazer assim também, ó. Não sei onde que tá meus óculos. Isso aqui é a visão Foz do Iguaçu da coisa. Sim. Visite Foz do Iguaçu antes que a Petrobras acabe com ela. Estou tentando conversar com essa mulher, isso mesmo, os servãs. Não, até hoje a gente está amigo. Foi quando isso? Século passado. Né? Eu já faço assim, quando é muito longe, é século passado. Daí eu arredondo. Então agora a gente vai, que a graça esteja convosco. Ludu. Du Ludu. É a amiga dela. Du é do que? De Eduarda? Então, o Cântico do Apartamento. Essa é aquela música, sabe aquela música da Missa das 10 que a gente adorava? Eu quero pegar no seu botão, quero pegar.
Eu vou... Todo mundo, gente, só eu. Vou habitar na sua casa. Vou habitar de leve. Me leve com seu botão no seu coração. Sem distinção de cor ou de raça, nosso botão é cheio de graça. Eu quero pegar no seu botão, quero pegar. Eu quero pegar no seu botão o meu coração. Gente, tá terminando. E eu queria agradecer a todos aí. Eu recebi livro do João Cândido. João Cândido, ele publicou um livro, Que Bom Que Você Veio. É uma história fantástica. Certo, também tive contato com o Pelicano, Fábio Campana, Pedro Bial. Olha, até o Pedro Bial. Sim. Não. Sei. Então eu queria agradecer a todos aí, um abraço. Que a graça esteja convosco. Dá um look aí, ó, meu quarto virou um cenário da igreja, virou cenário da feira. Abraço, galera.